Estou parecendo o fantasminha lá na filmagem, mas tá bom, pelo menos eu vou conseguir ler. Vamos lá, pessoal. Eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Se você tiver uma caneta, um papel, para você anotar nessa noite, eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. O Senhor vai fazer algo novo, amém? Se eu não me engano, acho que foi semana passada, o Jordani também fez aniversário, não fez? Fez, Jordani? Estava esperando você vir para me te dar os parabéns, depois, no final. Vamos lá, queridos, abra aí comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Não dá tempo de nós lermos todo o texto, mas lá no versículo 13, a palavra de Deus diz assim para mim e para você, queridos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado e não morrerás. Mas posto com isto, desde motivo que blasfemastes os inimigos do Senhor, também o filho que te há de nascer morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz. Davi, a criança, adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus. Senhor, é a tua palavra nessa noite. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais com o Senhor. Que essa palavra ela venha ao nosso encontro, penetre o mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto que para alguns é muito conhecido. Aqui vem contando a história de Davi, um dos momentos mais críticos da vida de Davi. Davi estava enfrentando um problema muito grave, aparentemente um problema sem solução, mas naquele momento Davi ele recebe uma palavra, e essa palavra ela fez toda a diferença na vida de Davi. Tem momentos que nós enfrentamos luta, dificuldade. Davi, na minha opinião, foi o maior rei de Israel. Davi aqui, para quem não sabe a história, um dia em que os reis iam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. Queridos, toda vez que nós tiramos um tempo, que nós não conseguimos discernir as guerras, nós temos um problema com a nossa vida e aquilo que está à nossa volta. Fala, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi resolveu passear no palácio. Davi, ele não discerniu o tempo. Nós precisamos aprender a discernir os tempos de Deus. E fala que Davi ficou no palácio, ele viu uma mulher que estava tomando banho, ele mandou chamar essa mulher. Davi, ele adultera, essa mulher engravida, ele manda chamar o marido dessa mulher, que era Urias, que era um soldado seu. Ele mata esse soldado. Então começa um grande problema na vida de Davi. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, querido. Os meninos vão colocar o título ali: enfrentando problemas e seguindo em frente. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Quantos aqui têm enfrentado problemas nesses dias? Todos nós temos enfrentado um problema. E o título da palavra hoje é: enfrentando problemas, mas seguindo em frente. E eu quero dividir essa palavra em 3 partes. Eu quero dividir essa palavra enfrentando o problema. Eu quero mostrar quais tem. Nossa, travei. Dura que fica gravado, né? Como é que nós devemos enfrentar problemas? Segunda coisa, como que nós devemos seguir em frente? E como que nós devemos tomar algumas posturas na nossa vida? Então essa palavra vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é enfrentando problemas. Todos nós enfrentamos problemas. E no dia que se chama hoje, queridos, nós temos problemas muito maiores.
A primeira coisa que eu coloquei aqui, que nós enfrentamos problemas. E eu fico vendo, queridos, que quando Natan chegou para Davi e contou toda a história e conversou com Davi, Davi não transferiu o problema para outros. Tem muitas pessoas que enfrentam problemas e sempre quer achar um culpado. Foi o fulano, foi o ciclano. As pessoas sofrem da síndrome de Adão. Davi não transferiu a culpa para ninguém. Nós sempre queremos achar um culpado. Nós nunca queremos assumir a responsabilidade. Aqui no versículo 16, olha só o que Davi ele fala. Olha só o versículo 16, para nós lermos agora, queridos. Aqui ainda está um pouquinho, para mim ainda está um pouquinho escuro aqui, os meninos deu uma diminuída, ou eu tenho que fazer assim, né? Aqui, ele diz assim para mim e para você: buscou Davi pela criança, jejuou, vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões ali daquela terra, ou melhor, é o versículo 12, eu não estou... Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. A primeira coisa, Davi, eu pus o versículo errado, queridos, é o versículo 12, tá? Eu anotei o versículo errado, é 12, 12. Davi diz assim: eu pequei, eu errei. Nós sempre queremos achar o quê? Um culpado. Esse é o grande problema. Quando nós enfrentamos um problema, nós sempre queremos achar o quê? Um culpado. Mas aqui, quando Natan chega para Davi, ele olha para Natan e fala: eu pequei. Davi, ele traz a responsabilidade para ele. Sabe, queridos, quando nós aprendemos a trazer a culpa e assumirmos os nossos erros, nós somos um candidato a um milagre do Senhor. Davi fala assim: eu errei, eu pequei. Ali no jardim do Éden, quando Adão ele come do fruto proibido, quando Deus vem na viração do dia, está em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor fala: você comeu do fruto que eu proibi que você comesse, ele fala assim: a mulher que tu me destes. Então nós sempre queremos transferir a culpa para alguém, mas aqui Davi fala assim: não, quem errou fui eu. Então a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é assumirmos responsabilidades, assumirmos o nosso erro. Eu errei, mas eu preciso consertar aquilo que está errado. Então aqui, para nós enfrentarmos problema, querido, eu fico vendo que Natan liberou uma palavra. Presta bem nessa palavra. Tem como colocar o versículo 14 para mim? Nós vamos sempre estar usando aqui os slides e nós vamos usar o texto. Então lá no capítulo 12, versículo 14, nós vamos ver algo que Davi ele fala, queridos. Que Davi ele chama atenção para mim e para você. E fala assim, ó, depois que ele assumiu o erro, o profeta Natan falou: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Havia um decreto de Deus. Deus falou assim para Davi: Davi, você adulterou, você é um homicida, você matou o marido dessa mulher, então essa criança, ela vai morrer. Mas vamos ver qual que é a postura de Davi, queridos. Havia um decreto. Natan, ele conversa com Davi, e olha só que coisa tremenda que vai acontecer agora. Então, agora começa, como que nós vamos enfrentar os problemas da vida, queridos? Como que você enfrenta problema, e como que eu vou enfrentar os problemas da vida? Se você não está enfrentando um problema, deixa eu só te dar uma notícia para você, uma hora você vai enfrentar. Deixa eu só te falar, tem algumas pessoas que falam assim: eu vim nesse mundo a passeio. Eu falo assim: você veio passear no lugar mais errado, porque aqui nesse mundo, queridos, é um campo de batalha. Ou você aprende a lutar, ou você aprende a lutar.
Ninguém vem aqui nesse mundo a passeio. Nós estamos num campo minado. Nós estamos em guerra. Nós estamos enfrentando luta. Já viu aquelas pessoas que você olha para ela e fala assim: e aí, meu irmão? Está na bênção. Ela está sempre na bênção. Mentira. A pessoa que tenta fugir da realidade. Nós estamos enfrentando o que? Lutas. Lutas por fora e temores por dentro. É guerra. Então aqui, a primeira coisa que eu vejo, né, enfrentando problemas. Mas qual que é a receita de Deus? O que esse texto nos ensina mediante os problemas? Eu coloquei aqui algumas coisas, né, que para nós não nos travarmos, não ficarmos paralisados mediante os problemas. A primeira coisa que eu coloquei, coloca aí para mim, fazendo um favor. A primeira coisa, para nós enfrentarmos os problemas e nós sairmos vitoriosos no meio da batalha. A primeira coisa que eu coloquei aqui, queridos, para nós meditarmos hoje, a primeira coisa, reconheça que o problema existe. Tem muitas pessoas que ignoram os problemas. Tem pessoas que querem viver no mundo da lua. Tem pessoas que a família está desabando e ela finge que nada está acontecendo. Vocês já viram isso ou é só eu? Você olha, tem gente que quer vender uma imagem da família perfeita. Você já viu aquelas famílias de margarina? Eles querem, não é, Bruninho? O Bruninho está rindo. Tem pessoas que querem vender, você olha para eles, para aquelas famílias de margarina, né? Eu ia citar alguns personagens aqui da televisão, né? Você sabe que a família está desabando, mas para ganhar dinheiro eles estão lá, família feliz, né? Sabe aquelas famílias, né, daquele leite em pó, que a mulher está correndo assim na praia? Aquela família perfeita, que não tem problema, né? Tem gente que quer vender aquela família perfeita, né? Todo mundo quer ter aquela família perfeita. Tem uma apresentadora de televisão, junto com um apresentador, né? Que o marido é perfeito, ele vai lá, ele acorda de manhã, vai na praia, pesca o peixe, faz a comida, faz a casinha dos filhos em cima da árvore. Vocês conhecem? Alguém sabe de quem que eu estou falando? Quem não sabe, levanta a mão, de quem que eu estou falando? Me procura no final que eu falo. O marido é loiro, do olho azul, ela é perfeita, os filhos são perfeitos, né? Eles brigam, né? Mas só não mora no Brasil. E aí, vai embora, não vou citar não, porque está gravando. Então, o que acontece? Tem pessoas que querem vender aquela imagem de perfeição, queridos. E você já viu aquelas pessoas que negam, né? Tem pessoas que negam a realidade. E eu coloquei aqui, ó, que foge do problema. Os filhos, um ponto de interrogação, mas está falando que está tudo na benção. O casamento está, mas está tudo na benção. Você já viu essas pessoas que negam a realidade, queridos? Eu coloquei 3 coisas. Quando alguém foge dos problemas, e eu quero te dizer que os problemas se tornam maiores, incontroláveis e te leva à derrota. Sabia disso? Quando você não reconhece que está enfrentando um problema com os filhos, não reconhece que você está enfrentando um problema no casamento, nos relacionamentos, os problemas se tornam muito maiores. Tem muitas pessoas que não querem enxergar aquilo que está à sua volta. E a primeira coisa que eu aprendo com Davi, que ele olha, e ele sabia que aquele problema era um problema grande. Ele reconhecia aquele problema. Então não fuja dos problemas, sabe, trata com realidade. Então a primeira coisa, né, pare de fugir. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu coloquei aqui, quando nós enfrentamos problema, coloca aí para mim. Dimensione o problema corretamente. Tem pessoas que fazem tempestade num copo d'água, e tem pessoas que têm um problema grande,
mas ela fica olhando aquele problema e trata ele como algo inferior. Comece a dimensionar aquilo que é correto. Tem pessoas que gastam tempo com coisas corriqueiras, e aquilo que precisa ser tratado, não trata. Aqui Davi, ele trata aquilo que ele estava enfrentando como algo prioritário. Porque Davi estava enfrentando um problema o quê? Grande. Nós precisamos aprender a dimensionar os nossos problemas. O que é um problema grande? O que é algo corriqueiro? Você consegue discernir isso na sua vida? Tem pessoas que não conseguem. Tem gente que faz. Qual é o nível do seu problema? Tem gente que gasta a sua energia, seu tempo, com coisas simples. E tem pessoas que gastam pouco tempo com algo que é grave. Então é tempo de nós discernirmos, colocar algo que é correto. Aprenda a dimensionar o seu problema. Você consegue dimensionar o seu problema? Você olha algumas coisas para as pessoas. Tem pessoas que estão morrendo porque quebrou a unha, pessoal. O mundo acabou porque minha unha quebrou. Então aprenda a dimensionar qual que é o seu problema, qual que é o seu nível de luta. A sua luta é uma luta que requer o seu tempo, gastar as suas energias. Às vezes a gente gasta energia com coisa corriqueira, queridos. Mas tem coisas que nós precisamos gastar o nosso tempo. Deixa eu te falar algo. Eu fui pregar uma vez numa igreja e achei muito interessante, porque eu fui pregar nessa igreja tal, numa outra cidade, fui pregar em Brasília. E aquela noite eu não iria pregar naquela igreja. Eu fui junto com o pastor, ele dividiu as pregações. Ele falou: Elton, eu vou pregar. Não, era de manhã, queridos. Ele falou: ó, eu não vou, você então prega na segunda palavra e depois você prega à noite, mas a primeira palavra vai ser eu que vou pregar. Eu falei: tudo bem, pastor. Nós chegamos lá na igreja. A hora que eu estava lá sentado, esperando, né, porque eu ia ser a segunda pregação da manhã, ele levantou e falou assim: Eltim, você que vai pregar agora, vai pregar depois, e vai pregar à noite e depois, porque eu não vou pregar. Eu preciso ir para casa para cuidar do meu filho. Eu fiquei sem entender, falei: oi? Glória a Deus que eu tenho meu notebook, queridos. Glória a Deus que eu tenho meu notebook. Eu tive o tempo de 3 minutos para me preparar uma palavra, para me pregar naquela manhã. Depois que nós fomos embora à noite, eu sentei com ele, ele falou assim: quando eu saí de casa, meu filho falou que não iria para a igreja, que iria para um parque e tal, iria passear. E naquela hora que ele falou para mim por telefone, eu falei assim: então tá, estou indo para casa agora. Ele chegou na casa dele e falou assim: onde você vai, meu filho? Ele falou assim: não, eu vou para o parque, eu vou no shopping. Ele falou assim: eu vou com você. Ele falou: uai, pai, o senhor não vai para a igreja? Eu falei: não, porque a minha prioridade é você. A minha prioridade é a sua vida. Aonde você quer ir? Ele falou assim: mas o senhor não vai estar lá no culto? Ele falou: não, a minha prioridade hoje é estar com você. Eu vou tomar a liberdade aqui, eu não vou citar nome porque eu não pedi, mas tem pais que podiam estar em casa descansando, mas a prioridade foi trazer os filhos hoje na reunião, ou não? Podia estar em casa descansando, assistindo Netflix, comendo uma pizza, mas falou assim: vamos para o culto, porque isso é a minha prioridade, é cuidar da sua vida espiritual. E tem muitos pais, queridos, que acham que isso é um peso. Qual é a sua prioridade hoje? Então tem coisas, queridos, que precisam ser prioridade na minha vida e na sua vida. Aprenda a discernir quais são as tuas prioridades.
Quais são as suas prioridades hoje? O que é importante para você? Aqui, Davi, ele discerniu corretamente. Outra coisa que eu vejo, queridos, terceira coisa que eu aprendo com Davi, quando nós enfrentamos problema: busque a ajuda de Deus. E não terminou ali a frase, né? Busque a ajuda de Deus. A Bíblia fala lá no versículo 16 que Davi foi buscar ao Senhor, mas ele não buscou de qualquer jeito, presta atenção. Davi buscou com oração, jejum e quebrantamento. Guarde bem essas três coisas. Tem pessoas que querem resolver um problema grave, ora 1 minuto e já quer resposta de Deus. Aqui fala que Davi ficou ali ajoelhado, queridos, durante 7 dias. Durante 7 dias, ele se pôs a buscar a Deus. Quais tem sido o seu tempo de busca diante do Senhor? Quais têm sido as suas buscas? Aqui fala que Davi, ele buscou durante 7 dias. E eu quero te mostrar aqui algumas coisas que Davi, ele fez. Tem pessoas que querem buscar resposta, né? Deixa eu falar algo aqui, que agora eu quero te levar a pensar, igreja. Já havia uma resposta para Davi. Coloca para mim, eu não sei, não está dando para me ver, é o Luiz que está lá? Coloca para mim o versículo 14, fazendo um favor. Coloca o versículo. Olha só, qual era o decreto? Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Se já havia uma resposta de Deus, por que que Davi estava orando a Deus? Eu quero te levar a pensar. O profeta chegou para ele e falou assim: a criança morrerá. Mas coloca para mim o versículo 17. Coloca o 17, fazendo um favor. 16, fazendo um favor. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Se Deus já tinha dado a resposta, por que que Davi foi orar? Por quê? Não tinha por que ele orar, tinha, Pedrinho. Deus já tinha dado a resposta, você que está em casa. Por que que Davi? A resposta está no verso 22. Coloca para mim o verso 22. Por quê? Por que que Davi ele orou? No verso 22. E ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia. Davi confiava em duas coisas do Senhor: da bondade e da misericórdia. Davi ele pensava no coração: vai que Deus tem misericórdia e tenha bondade para comigo. Vai que o Senhor muda esse decreto. Porque aqui Davi conhecia aquela vez que Moisés, o Senhor falou assim para Moisés, falou assim: Moisés, eu vou exterminar esse povo da face da terra. E Moisés olhou para Deus e falou assim: Deus, se o Senhor fazer isso, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Sabia que Moisés já falou isso para Deus? Se o Senhor for exterminar esse povo, o Senhor pode riscar o meu nome. Davi conhecia essa passagem. Eu creio que no coração de Davi, ele pensava: o meu Deus é misericordioso, o meu Deus é bondoso. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 23, que lá no versículo 7 ele diz assim: a bondade e a misericórdia de Deus me seguirá todos os dias da minha vida. Por que Davi escreveu isso? Porque ele conhecia a bondade e a misericórdia. E agora aqui ele pensa: se eu orar, eu creio que a misericórdia e a bondade vai me seguir todos os dias da minha vida. Meu Deus é bondoso, meu Deus é misericordioso. Aqui, queridos, ainda não tinha acontecido a história de Ezequias, segundo Reis capítulo 20.
Certa vez Deus deu um decreto para Ezequias e falou: Ezequias, coloca a tua vida em ordem, porque você vai morrer. E a Bíblia fala que Ezequias olhou para a parede e chorou copiosamente. E antes que o profeta saísse do palácio, o Senhor acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, porque Deus mudou o decreto. Eu creio que nesses dias Deus vai mudar decretos sobre as nossas vidas. Deus vai mudar o decreto sobre o Brasil. Deus vai mudar o decreto sobre Araguari. Deus vai mudar o decreto sobre o Brasil. Deus vai mudar o decreto. Davi, ele confiava que Deus era Deus bondoso e Deus era Deus misericordioso. Certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Quarta coisa, queridos, que eu coloquei quando nós enfrentamos uma guerra. Coloca para nós, fazendo um favor dos meninos. Não deixe de agir como um ser humano normal. Chore. Tem pessoas que querem mostrar que são sobrenatural. Eu fico olhando, queridos, a pessoa, Jesus, ele nunca teve medo de mostrar que ele era 100% Deus e 100% homem. Quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus, ele falou assim: eu estou com medo, ora comigo. Ele ora para Pedro, Tiago e João, fala: olha, ora comigo, eu estou com pavor, estou angustiado. As pessoas hoje têm medo de mostrar a sua humanidade, porque se você mostrar a sua humanidade, as pessoas não vão confiar em você. Queridos, há 3 meses atrás eu tinha que fazer um check-up. Eu fui no médico, eu estava lá esperando ali e tal, para ser consultado, e no meio de tudo que está acontecendo, eu lembro que eu estava pregando, eu estava ficando ofegante aqui, não sei quem lembra. A hora que terminava as pregações, as pessoas chegaram em mim e falaram: Eltim, você está ofegante, cara, o que está acontecendo? Eu terminava, estava assim, buscando o ar, tal, eu lá sentado, né, uma irmãzinha aqui da igreja chegou e falou assim: pastor, você aqui, o que você veio fazer aqui? Pensei, vim comprar carne, né? Vim buscar pão. O que você veio fazer aqui? Ser cristão, queridos, não nos isenta das lutas e das dificuldades. Ser cristão não nos blinda das lutas dessa terra. Depois eu fui voltar no retorno, querido, eu estava mais centrado, né? Sabe, tolerância zero, né? A pessoa, ó, que eu estou chegando, a pessoa falou assim: pastor, eu falei: oi, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: o que você está fazendo aqui? Ela veio consultar, eu falei: o mesmo. O que eu fui fazer lá? O que vocês acham que eu fui fazer lá? Sabe, queridos, isso não nos isenta. Não tenha medo de ser humano. Não tenha medo de mostrar quem você é. Hoje nós vivemos uma geração que tem que mostrar, né? Tem um S e um C, super crente, ativar. Infelizmente nós vivemos essa geração que não pode mostrar as suas fragilidades, tem que mostrar a família perfeita, os filhos perfeitos, todos são perfeitos, infelizmente. Mas ninguém está isento de problemas, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Não tenha medo de chorar, chore. O problema não é chorar, o problema é ficar chorando o tempo inteiro. Você olha para a pessoa, ela está chorando nos cantos o tempo inteiro para chamar a atenção, aí é problema. O problema não é você ficar angustiado, o problema é você ficar angustiado o dia inteiro. O problema não é você ficar triste, o problema é a pessoa ficar triste 24 horas. Esse é o problema.
porque nós enfrentamos problema. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5, que os meninos vão colocar para nós, olha o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você. O apóstolo Paulo estava passando o que? Angústia, tribulação. 2 Coríntios 7, 5, deixa eu ver se é 7, 5, isso. Pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados. Paulo estava atribulado. O problema não é ficar atribulado, o problema é viver atribulado. Olha a diferença. Você passar a tribulação é uma coisa, outra coisa é você. Já viu aquela pessoa atribulada 24 horas? Ela chega na igreja, vai para o cantinho e fica lá. O problema não é você passar a tribulação, o problema é você viver atribulado. Olha só, nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, lutas por fora, temores por dentro. 6. Deus, porém, que nos consola, os abatidos, consolou com a chegada de Tito. Deixa eu falar algo para vocês. O que ele estava enfrentando? Um problema emocional. Ele estava atribulado, um conflito emocional. Tem algo maior, queridos? Ele estava o quê? Abalado emocionalmente. Nós enfrentamos conflitos. O problema é você viver 24 horas sim. Você viu aquela pessoa que vive 24 horas atribulada? Esse é o grande problema. Quinta coisa que eu aprendo com a luta. Quinta coisa. Coloca aí para nós, fazendo um favor, os meninos. Quinto, lute, insista, persista, enquanto houver esperança. Não desista. Não desista no meio do caminho. Enquanto houve fôlego de vida na criança, Davi, ele insistiu. No verso 16, olha só, verso 16. Eu vou estar, os meninos vão ficando atentos. Toda vez que eu citar, eu vou citar o versículo, tá bom? Verso 16. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entretanto, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Enquanto havia esperança, Davi estava lutando. Deixa eu te falar, enquanto tiver esperança, não abra mão. Lute, insista, persista e não desista. Vamos dizer isso comigo? Coloca lá de novo para nós, fazendo um favor, os meninos. Coloca o título lá para nós. Vamos lá, 1, 2, 3 e lute. Não, tá ruim, tá horrível. Só o Gleice falou. 1, 2, 3 e lute, insista, persista, enquanto houver esperança, não desista. Vamos de novo, ficou bom, não ficou, queridos? 1, 2, 3 e Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, querido? Uau! Não desista, queridos, não desista. Sexto, coloca o sexto para mim, fazendo um favor, os meninos. Pessoas tentarão lhe influenciar a fim de abandonar o problema. Não larga para lá. Não, deixa seu filho para lá, deixa ele para lá. Não, abandone o seu casamento, abandone isso aí, largue para lá. No versículo 17, olha só o que aconteceu, queridos. Os oficiais do palácio tentaram fazer levantar do chão, mas ele não quis. Sabe por quê? Ele falou assim: o problema é meu, eu vou até o fim. O que é mais fácil, desistir ou lutar? Vou perguntar, o que é mais fácil, desistir ou lutar? Desistir. O salmista Davi, no Salmo 55, ele diz assim: quem me dera se o Senhor me desse asas? Se o Senhor me desse asas, eu voaria para bem longe.
Porque aqueles que me afligem é os meus amigos, porque se fossem os meus inimigos, eu acabaria com eles. O que Davi estava falando? Se eu pudesse, eu ia fugir hoje para bem longe. Sabe qual que é o problema? As pessoas fogem dos problemas, mas fugir não é a solução. O que traz recompensa é a vitória. Aqui, queridos, os oficiais estavam com Davi e falou assim, e era pessoa boa. Falou assim: Davi, abre mão mesmo, esse filho seu não tem solução, seu casamento não tem jeito, abre mão. Sabe o que Davi fez? Eu vou até o fim. Enquanto não houver um decreto que o menino morreu, que não tem jeito, eu não abro mão. O grande problema é que as pessoas têm desistido no meio do caminho. Era mais ou menos isso que Davi estava dizendo: eu não abro mão. Sabe, eu não vou abrir mão. O problema é meu, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Queridos, eu já contei muito pouco aqui na igreja. A minha mãe deu muito problema. Imagina, queridos, ela já me deu muito problema. Só buscar a mudança dela em outra cidade, eu perdi as contas. Eu e minha irmã. Eu perdi as contas. Quantas vezes eu tive que ir na casa que ela morava, que ela abandonou, e tirar malandro de dentro da casa. Eu perdi a conta. Às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim: nossa, olha lá que lindo, o pastor Elton, lá pregando. Mas ninguém quer chorar as minhas lágrimas, né? Buscar as mudanças dela em Catalão, nas biqueiras, eu já perdi as contas, querido. Não foi só tempo, mas foi algo financeiro. Eu lembro que uma vez, queridos, ela tinha sumido, já tinha quase um ano. Ela tinha abandonado a casa que a gente comprou para ela e tal. E a gente tentando achar ela, minha irmã foi em Uberlândia, não achava ela e tal. E eu fui numa reunião dos pastores aqui de Araguari, ela morava em Uberlândia. A hora que eu sentei na reunião, veio um pastor e falou assim: oi, Elton, eu conheci sua mãe ontem. Eu falei: oi? Falei: aonde? Ele falou: eu fui em Uberlândia e eu conheci a sua mãe. Eu falei: aonde que ela estava? Eu já levantei naquela mesma hora, falei assim: estou indo embora da reunião agora. Cheguei lá, eu tinha quebrado a perna, e não dá tempo de eu contar toda a história, querido. E ter que socorrer tudo mais, como sempre foi. Mas deixa eu falar algo para vocês, querido. Mas eu sabia que o problema era meu. Eu nunca transferi para ninguém. Nós precisamos entender que tem lutas que são nossas. São batalhas que nós temos que enfrentar. Tem batalha que é sua. Tem guerras que são suas. Tem guerras que você vai travar que são suas. E as pessoas vão dizer assim: larga para lá, abandona. Afinal de contas, ela nunca cuidou de vocês. Eu já ouvi isso demais. Abandona, porque ela nunca cuidou. Por que vocês ficam preocupados? Mas nós sempre entendemos, queridos, que a batalha era nossa. Quando ela ficou na UTI durante 3 meses, quem cuidou foi nós, eu e minha irmã. Nós não transferimos para ninguém, porque a batalha era nossa. Então é muito fácil abrir mão e transferir para outros, queridos. Cuidado, a batalha é sua, a guerra é sua. Outra coisa, coloque aí para mim. Sexto não, né? Sétimo. Pessoas lhe ajudam até um certo ponto. Em um certo ponto,
em um certo não, ficou errado, peraí. Se prepare para ficar sozinho. As pessoas ajudam até um certo ponto e certo tempo. Eu estou falando ponto, né? As pessoas irão te ajudar até um certo ponto e um certo tempo. Sabe por quê, queridos? Porque a guerra é sua, não é da outra pessoa. A outra pessoa não é obrigada a ficar com você o tempo todo. Pronto, falei. Sabe por quê? Porque a guerra é... Agradeça aqueles que te ajudaram. Já se prepare, porque as pessoas não vão ficar o tempo todo, porque a batalha é sua. E a batalha da pessoa, é ela que vai ter que lutar. As pessoas vão te ajudar até certo tempo, e até certo momento, mas depois quem vai ter que continuar lutando é você. Então já se prepare emocionalmente, para não se ficar martirizando. Ai, fulano parou de me ajudar. Sabe por que parou? Porque a batalha é sua, a guerra é sua, a batalha é sua, a minha guerra é minha. Eu louvo a Deus pelas pessoas que me ajudaram, mas vai chegar um momento que eu vou ficar o quê? Sozinho. Sou eu e Deus. Então saiba disso, queridos. Se prepare, não culpe ninguém, agradeça quem te ajudou. Mas vai chegar uma hora que você vai esperar um telefonema e ninguém vai te ligar. Se você não passou por isso, você vai passar. As pessoas não irão te ligar, porque elas não vão ter mais o que te oferecer. Então tem problema que é seu. Aqui fala lá no versículo 17, olha só, coloca para mim o versículo 17, os meninos, fazendo um favor. Eu vou te provar isso aqui na Bíblia. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas não quis e recusou a comer. Versículo 17. Coloca o 17, fazendo um favor. O 18. 7 dias depois que a criança morreu, os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer. Sabe o que aconteceu? Esses conselheiros ficaram lá com ele, 1 dia, 2, 3. Chegou uma hora, eles levantou e falaram assim: não, nós vamos comer, chega, deixa Davi jejuar. Eles falaram assim: ó, chega, agora Davi, é só você. É igual quando nós íamos fazer uma casa de pai, né, Júnior? Cadê o Júnior? Nós íamos fazer uma casa de paz ali para o lado do bairro Brasília, queridos, que os anjos só iam até ali no Sacomã. Depois para frente os anjos falaram para nós dois: daqui para frente é vocês e que Deus tenha misericórdia de vocês. O Dadá está rindo porque conhece. Os anjos iam só até na metade, queridos. Na hora que eu falava assim, os anjos não vai não, os anjos falavam assim: daqui para frente, que Deus guarde a vida de vocês. Os anjos faziam assim casais, ó. E pensava assim: esses não voltam. Sabe, queridos, é mais ou menos assim. Então, deixa eu te falar algo. Tem pessoas que vai com você até certo tempo. Depois, esses oficiais falaram assim: Davi, vamos levantar, vamos acabar com isso, vamos comer, cara. Outra coisa. Então, o problema é de quem? Você está enfrentando um problema, o problema é de quem? Se você estiver enfrentando um problema, o problema é de quem? É do pastor? O problema é seu, querido. O problema é... Então, quem tem que lutar até o fim é quem? Você. As pessoas vão até certo tempo. 8º, coloca aí para mim, fazendo um favor. Invista na sua prioridade. Olha só, Davi tinha um exército, não sei com quantos mil homens, mas ele tirou 7 dias para cuidar de quê? Da sua casa. O que é prioridade hoje para você? Lembra da história do pastor que eu contei?
Sabe da história do pastor que eu contei? Era para me contar agora, mas contei antes. Qual que é a sua prioridade? Eu vou cuidar agora do que? Da minha casa. Ele tinha aqui 50 mil, 200 mil homens, mas ele foi cuidar o que? De uma criança. A prioridade. Aprenda a ter o que? Prioridade. Oitavo, nono. Nós precisamos andar mais rápido. Não perca a percepção do mundo, por pior que seja o controle. Agora não vai dar tempo de nós lermos os versículos. Tem pessoas que perdem noção daquilo que está à sua volta. Davi estava com um problema? Estava. Davi tinha um problema. E fala aqui que a criança morreu, no versículo 18. Ninguém tinha coragem para contar para Davi. Davi percebeu que tudo estava esquisito à sua volta. Davi olha e fala assim: a criança morreu? Não perca a percepção. Tem gente que tem 3 filhos, e tem só um filho problemático, mas perde a percepção do que está acontecendo em casa, e tudo começa a desmoronar, mas a pessoa não perde, ela perde noção. O casamento está acabando por causa daquele problema. Então nós temos que ter discernimento do que está acontecendo à nossa volta. Então aprenda a discernir. Sabe, querido, nós estamos aqui na igreja, mas nós não podemos ficar alienados do que está acontecendo na cidade. Nós não podemos ficar alienados do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nas nações. Tem gente que está assim, está na benção, está tudo na benção. Está na benção o quê? O mundo está desabando. E tem gente que está assim, está na benção, está na benção. Você já viu gente que fica assim? Pessoa alienada, que não sabe o que está acontecendo, está na benção nada. O mundo está desabando, queridos. Precisamos ter noção do que está acontecendo. O que está acontecendo à sua volta? O que está acontecendo com o seu vizinho? A sua família inteira é convertida para você falar que está tudo na benção? Como está a sua vida emocional? Como está a sua vida financeira? Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Então tem pessoas que perdeu noção do que está acontecendo à sua volta. Davi, ele estava lá prostrado, mediante o problema, mas ele estava tendo discernimento do que estava acontecendo à sua volta. Você tem discernimento, até mesmo como seu filho se comporta em casa? O jeito que o seu marido chega em casa, o jeito que a sua esposa te responde, você tem noção do que está acontecendo? Tudo isso nos dá sinal, queridos. Então aqui, volta, olha lá, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta. Davi estava aqui, ninguém contou para Davi. Quem contou para Davi que ele morreu? Mas Davi percebeu o ambiente que estava à sua volta. Volta lá para mim, fazendo um favor, versículo o 9. Isso. Pessoas, o 9, fazendo favor. Pessoas, o 9. Não perca a percepção. Não perca a percepção daquilo que está. Não perca a percepção do mundo, por pior que seja o controle, né? Por mais que perdeu o controle. Outra coisa, né? A capacidade de consolar a pessoa. Davi, ele perdeu o filho, mas ele estava consolando Betseba. Nós queremos, às vezes a gente olha para as pessoas que enfrentam a luta e fala assim, não, mas fulano é mole demais. Cada um tem uma capacidade. Tem pessoas que são mais fortes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E aí olha para outras pessoas que são fracas. Mas Davi, aqui ele vai consolar Betseba. Coloca para mim o versículo 24, fazendo um favor. Versículo 24. Olha só o versículo. Depois Davi consolou sua mulher Betseba. Davi tinha perdido o filho, mas ele foi consolar Betseba. Então tem pessoas que são mais fortes
Sabe, não perca essa unção de consolar os mais fracos. Tem pessoas que são mais fracas na fé, tem pessoas que são fracas fisicamente, emocionalmente. Então nós podemos ajudar a consolar essas pessoas. Quer ver outra coisa que eu vejo, queridos, aqui? A capacidade de consolar, né? Aprenda a consertar as coisas erradas. Coloca para mim o versículo 15. Coloca para mim o versículo 15. Presta atenção agora, queridos. Presta atenção nisso aqui. No versículo 15. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho, que a mulher de Urias. Betseba era a mulher de quem? Betseba era a mulher de quem? Urias. Versículo 24. Depois Davi consolou sua mulher. Agora ela era mulher de quem? Porque Davi tinha adulterado com ela, ele tinha morrido. Primeiro ela é chamada de mulher de Urias. Agora ela é chamada de mulher de Davi. Conserta, se tiver como consertar o erro, conserta. Se tiver como consertar o erro, conserte. É isso que Davi nos ensina. Agora essa mulher, imagina se essa mulher ficasse ali sozinha, como ela seria conhecida naquela época. Mas Davi, ele vai lá e conserta o erro. Se tiver como consertar, querido, se for possível, se for capaz de reparar, repare o erro. E para terminar, queridos, Jesus amado, se tiver como, Davi, ele fez 8 coisas. Olha só, no momento da luta, Davi fez essas coisas. Mas agora, queridos, tudo isso aí é pregação, queridos, que caiu. Mas agora, queridos, para você seguir em frente, vamos lá. Coloca aí para mim, primeira coisa que Davi fez, no versículo 20, fazendo um favor. Coloca aí para mim. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou, e voltou ao palácio e pediu que lhe reparasse uma refeição e comeu. Quais foram as 8 coisas que Davi fez para seguir em frente? Primeira coisa, Davi, coloca aí para mim o próximo slide. Não, o próximo slide, fazendo um favor. Próximo slide. Quais foram as coisas que Davi ele fez? Perceba a hora de mudar. Nós precisamos perceber a hora de mudar, queridos. Até então Davi estava prostrado, até a criança, aquele problema. Mas Davi percebeu a hora de mudar. As atitudes para nós seguirmos em frente. A primeira coisa, ele se levantou. A primeira coisa diz que Davi se levantou. Esse levantar é mudar de atitude, é mudar de postura. Mude a sua postura. Então a primeira coisa, saia da atitude passiva e tenha uma atitude. Saia desse lugar de morte e de desgraça. Mude para melhor. Mude a sua atitude. Segunda coisa, fala que Davi, ele se lavou. Ele tirou tudo aquilo que estava grudado, toda amargura, todo ressentimento, toda tristeza, tudo aquilo que estava grudado nele. Davi tomou um banho na graça. Quantos querem tomar um banho na graça de Deus, querido? Terceira coisa, ele se ungiu. Esse ato de ungir era algo corriqueiro em Israel. Quando as pessoas chegavam num lugar, eles se banhavam com o óleo da unção. Porque esse óleo não deixava com que nada grudasse, cuidasse da pele. Deixa eu te falar, eu quero te dizer que o óleo da unção está sobre a sua vida, o óleo do Espírito Santo, e nada, nenhuma sujeira vai grudar na sua vida. Sabe, nós vamos ser limpos pelo óleo do Espírito. Quarta coisa, aqui fala que, cadê a quarta? Ele mudou as suas vestes. As suas vestes revelam o seu estado social. Alguém aqui vai diante do juiz de
biquíni ou de sunga. Então quer dizer que a sua veste revela o seu estado social. Você usa trajes de banho para onde? Para a praia. Quer dizer que quando você vai entrar diante de um juiz, eu coloquei aqui para nós pensarmos um pouquinho, né? Momentos, né? As vestes representam momento social e posição social. Um exemplo, quando nós vamos num casamento, a hora que começa assim, parananã, 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 você olha para ver quem? Não, você olha para ver o vestido da noiva, porque a noiva você conhece. Todo mundo quer ver o vestido da noiva, ninguém quer ver a noiva, porque a noiva você conhece, para ver se o vestido é bonito ou não. Se de repente você é convidado para um casamento, para ser padrinho, qual que é a primeira coisa que você pensa? Que roupa eu vou? Então quer dizer que as suas vestes revelam qual que é a sua posição e quem você é. A Bíblia fala que José estava lá na prisão. Quando ele foi chamado para ir diante do faraó, qual foi a primeira coisa que ele fez? Trocou as suas vestes. Deus é um Deus que troca as nossas vestes. As suas vestes revelam quem você é. Outra coisa aqui que eu vejo, querido, aqui fala assim, ó, ele entrou na casa do Senhor, ele foi para a igreja. Por mais que nós enfrentamos lutas aqui nesse lugar, mas é o melhor lugar para nós estarmos. É onde nós temos conforto, nós temos revelação, nós conhecemos a palavra, nós temos um momento de conforto. Vamos lá. 6, ele adorou o Senhor. Ele foi adorar a Deus. Tem gente que não vem adorar a Deus, tem gente que vem para ser fiscal da nossa vida. Preocupado. Não, mas você viu o que o pastor Eltim falou? Já viu que tem gente que é fiscal de fé? Vocês conhecem ou não? Olha que eu conto um monte. Tem muita gente que é fiscal de fé. Mas ele foi para o quê? Para adorar a Deus. Fechar os olhos, adorar a Deus. Sabe? Dizer que algo novo pode acontecer. Dizendo que é algo novo. Sabe, ele entrou na casa do Senhor. Ele adorou o Senhor, ele não murmurou. Tem gente que vem para murmurar, reclamar. 7, lá no versículo 20, tudo isso é do versículo 20. Fala que ele entrou na sua casa. Ele foi para a sua casa, queridos, o melhor lugar é a sua casa. Pode ter luta, dificuldade, mas deixa eu te falar algo, a hora que você enfrentar a luta, o que vai sobrar é os da sua casa. Você pode ter bons amigos, você pode ter bons discípulos, mas o que vai sobrar é o seu pai, a sua mãe, o seu esposo e a sua esposa. Guarde bem isso. O que vai sobrar é os da tua casa. Os que vão te ajudar são os da sua casa. Os jovens aí, guarde bem isso aqui que eu vou falar. O que vai sobrar é os da sua casa. Então, meninas, não brigue com seu pai, nem com a sua mãe, por causa de qualquer namoradinha aí que você nem conhece. Essas meninas aí que está gravando. Eu ia falar que eles têm a cueca com a freada da bicicleta, mas eu não posso falar. Então deixa eu falar algo para vocês. Não brigue com seu pai, com a sua mãe, com qualquer moleque. Rapaz, não brigue com a sua mãe, com o seu pai, com qualquer lambisgoia. Não sei o que é isso, minha avó que falava isso para nós. Se alguém depois souber aí, pergunta para o amigo Google, depois me conta. Não brigue, queridos, porque o que vai sobrar é os da sua casa, é os da sua família. A hora que você estiver lá no hospital, você vai conhecer quem são aqueles que estão do seu lado. A hora que a porta da sua casa fechar, você vai entender quem está lá na porta para te ajudar. Sabe por quê, queridos? Na festa há muita gente,
Mas quando você passar por deserto, você vai entender quem está do seu lado. Sábado que vem nós vamos falar sobre as lições do deserto. Eu quero te mostrar algumas coisas. Outra coisa que eu vejo, querido, a Bíblia fala que Davi se fortaleceu, ele comeu pão. E não dá tempo de eu terminar a palavra. Aqui é relógio, eu vou quebrar ele. Davi se fortaleceu. A Bíblia fala que ele comeu pão. Se fortaleça. Sabe, queridos, aprenda a descansar. Sabe, uma coisa que eu não sabia fazer era descansar, queridos. Aprenda a descansar. Eu coloquei algo aqui, eu vou até ler, porque vou abrir de novo. Eu quero que você guarde isso aqui que eu vou falar agora. Eu escrevi aqui. Aprenda a descansar. Alguns falam assim: mas é fácil você descansar porque você tem dinheiro, é fácil você descansar. Não, queridos, quem sabe faz com o que tem. Vou repetir: quem sabe faz com o que tem. Sabe qual foi os meus melhores passeios, queridos? Já fui na Europa, já fui para a China, já fui na 25, já fui para Curitiba, já fui em um monte de lugar. Mas sabe qual foi o meu melhor passeio até hoje? Quando meu pai pegava uma Monarch, colocava eu e minha irmã ali na bicicleta, pegava uma cesta de palha, colocava algumas coisas no domingo, subia ali aquela subida do Mataboi, ia fazer piquenique, que ele pescava com peneira, pegava piaba e assava. Eu não troco esse passeio por nenhuma viagem na Europa. Para mim, o passeio mais marcante da minha vida foi quando meu pai colocava a gente naquela Monarch com a cesta, ia fazer piquenique no domingo, ou quando ele pegava ali e nos levava no presídio para levar comida para os presos. Eu não troco esse passeio nenhum. Já fui na Torre Eiffel. Você fala: você quer ir na Torre Eiffel? Ou se você quer voltar no tempo, se tivesse como, nesse passeio de bicicleta com seu pai. Quem sabe faz com o que tem. Ah, mas eu não tenho como levar para ir tomar um sorvete. Faz com o que você tem na sua casa. Então, quem sabe faz com o que tem. Você não pode levar o seu filho num parque, mas leva ele numa pracinha. Você não pode levar os seus filhos em Caldas Novas, pega a sua bicicleta, vai levar lá no bosque. Quem sabe faz com o que tem. Vou repetir, querido, se você puder escrever, me marcar depois. Quem sabe faz com o que tem. E Deus quer fazer algo novo hoje na sua vida. Porque quem sabe faz com o que tem. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos aprender a enfrentar problemas e seguir em frente, conforme a tua palavra. Quero viver algo novo. Oh! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. E eu quero viver algo novo.
Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Diga bem forte! E eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Senhor, eu quero te louvar. Eu quero declarar sobre cada vida que está aqui nessa noite, que os irmãos irão vencer os problemas e irão seguir em frente, e que eles irão viver algo novo nesses dias. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você venha romper nesses dias, em nome de Jesus. Aleluia!